Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de número 3. Nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro programa C# e a partir desse projeto eu vou mostrar como é que funciona a estrutura. Então, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e também me ajudar, compartilha, já clica nesse botão de like e comenta C#. Então, na última aula a gente aprendeu a como fazer a instalação do .NET 8 e do Visual Studio Community. Então, vamos abrir o Visual Studio. Então, quando ele abre, ele aparece a tela de projetos e a tela de navegação e criação. Então, a gente clica aqui em criar um projeto, a gente vai selecionar aplicativo de console, que ele vai funcionar com C#, nas plataformas de Linux, macOS, Windows. Clique em próximo. Aqui o nome do programa, a gente vai colocar primeiro programa. Então, quando a gente for nomear um projeto, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o que a gente utiliza é o modelo padrão Pascal Case. O que significa isso? Significa que a primeira letra de cada palavra ela deve ser maiúscula. Então, primeiro tem que ter o P maiúsculo e programa tem que ter o P maiúsculo. E entre eles a gente não pode colocar espaço. Esse é o padrão Pascal Case. Aqui a gente vai selecionar esses 3 pontos. E a gente vai criar uma pasta chamada Projeto C#, que é onde vai ficar todos os projetos desse curso. Dá até para a gente ainda criar aqui uma nova pasta com módulo 1 e sem acento, módulo 001. Selecionar pasta e a gente vai marcar essa opção, colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. O que significa isso? Em vez dele criar ainda uma subpasta para o projeto, ele vai colocar o projeto, a solução que é o arquivo .sln na mesma pasta do projeto. Então, em vez dele, vamos desmarcar aqui só para mostrar, em vez dele criar primeiro programa / primeiro programa, ele vai colocar diretamente na primeira pasta. Clica em próximo, aqui a gente vai selecionar, no caso a gente vai usar o .NET 8. Aqui ele tem como colocar o modo AOT, o compilador AOT, e também para desativar as instruções de nível superior, no caso a gente vai deixar. Então, criar, ele vai demorar alguns segundos. Quando a gente cria um projeto, ele já vem com algumas linhas de comando. A gente já pode apagar aqui. E vamos entender como é que é essa interface. Aqui no caso a gente tem algum menu. A gente tem um menu para criar um novo projeto, repositório, arquivo, fechar solução, salvar e etc. A gente tem os botões aqui mais acessíveis, salvar programa e salvar tudo. A gente tem aqui para rodar o programa, ou também aqui rodar sem depuração. E também a gente tem o gerenciador de soluções. Então aqui a gente tem o arquivo SLN, a gente tem o projeto, que no caso ele está aqui tipo num XML. Ele tem as dependências, que seria tudo aquilo que a gente precisa para rodar, seria as bibliotecas que a gente tratou na primeira aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que escrever é o Using System. O que isso significa? Significa que a gente está usando recursos do namespace System. Então, se você colocar o mouse aqui por cima de System, você vai perceber que System é um namespace. Então, namespace System é um conjunto de bibliotecas e ferramentas. No caso aqui, a gente vai explicar o que é um namespace um pouco mais para frente. Então, a segunda coisa que a gente tem que criar é um namespace, que vai ser o do nosso programa. No caso, a gente vai colocar primeiro o programa. A gente coloca abre chaves, ele já fecha automaticamente. Então, se você coloca chaves, ele já fecha. A gente dá Enter, ele já cria aqui um bloco de comando. No caso, se você vir aqui nesse menos, ele minimiza. Se você passar o mouse, ele te mostra. Isso é para deixar o desenvolvimento mais eficaz. E a terceira coisa, a gente vai criar uma classe. Tudo isso daqui a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai criar uma classe Program. Abre e fecha chaves. Daí dá Enter, ele já fecha o bloco de código. Então, olha que interessante o sistema de hierarquia. Se eu clico nesse menos e mais, ele fecha tudo aquilo que está dentro da classe. E se eu colocar aqui alguma coisa, qualquer coisa?
quando eu fecho essa classe, ele vai pegar essa frase qualquer coisa? Não, porque tudo que vai estar dentro dessa classe é aquilo que está aqui dentro, entre esse abre e o fecha chaves. Tanto que se você passar o mouse, o outro fica azul. E aqui é a mesma coisa. Opa, azul. Então, e agora? Se a gente clicar aqui no menos, ele vai fechar? Fechou. Por quê? Porque qualquer coisa está dentro da classe Program. E aqui dentro da classe Program, a gente vai também criar um método. Esse método, mais para frente, a gente vai ver o que ele significa. Mas basicamente a gente escreve static void main, abre string, abre e fecha colchete. Daí a gente coloca args, a gente abre e fecha chaves, ele dá enter e ele coisa. Então aqui pode ser um pouco complicado se lembrar disso daqui, mas o Visual Studio ele nos fornece um negócio que se chama snippets. A gente só coloca svm, ele já dá todo o código. Então aqui a gente vai entender o que é cada item. Primeiro, System a gente já tratou, ele é um namespace. Então para a gente saber o que significa using system, a gente primeiro tem que saber o que é um namespace. Um namespace a gente vai entender de uma forma um pouco diferente. Aqui a gente criou um namespace primeiro programa, assim como system. Então como é que funciona? Vamos pensar numa feira. Uma feira, como é que ela funciona? Vamos pensar que essa feira, nessa nossa analogia, seria o projeto como um todo. O que tem dentro da feira? Dentro da feira a gente tem algumas áreas de frutas cítricas, a gente tem áreas de frutas tropicais, a gente tem áreas de venda de pastel e etc. Então, o que seriam essas áreas? Essas áreas elas seriam os namespace. Então, por exemplo, aqui o system ele é uma área. E o que tem dentro de uma área? Na feira, que é o nosso exemplo, o que vai ter? Vai ter as cabanas de venda. Então, cada cabana de venda a gente pode tratar como uma classe. Então, vamos pensar que namespace primeiro programa é uma área de venda e a classe program seria a feira em si, ali a barraca onde está sendo vendido. O que seria esse static void main nessa analogia? Seria a ação. Por quê? Porque static void main é um método. Então, o que é um método? O método é um conjunto de blocos que vai ser executado a partir de uma chamada. Então, vamos dizer que eu tenho um método que é comprar. Esse método comprar, ele se assemelha muito com a ação de comprar da feira. Então, o que a gente faz quando a gente compra alguma coisa na feira? A gente dá o dinheiro para o vendedor e o vendedor ele nos retorna algum produto. Então, isso seria o nosso static void main. No caso, esse main, ele significa que vai ser a função, o método que vai ser executado ao abrir o programa. Então, seria muito similar a um roteiro. E o que a gente pode colocar para executar um programa? Tudo que a gente for escrever dentro desse programa vai estar dentro do main. Nem tudo, às vezes a gente vai precisar criar algo fora. Mas, enfim, quando a gente quiser criar algo no roteiro do programa, a gente pode colocar aqui. Por exemplo, o comando console.write. Como é que ele funciona? A gente escreve console.write e não esqueça de colocar o ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai colocar um texto. Sempre que a gente for colocar um texto, a gente tem que colocar entre aspas, aspas duplas. Quando a gente coloca entre aspas simples, que a gente chama de apóstrofo, a gente está dizendo que é um caractere. Então, se eu coloco, por exemplo, aspas simples ou apóstrofos e uma letra no meio, isso é um caractere. Se eu colocar mais que um caractere ali dentro, ele vai dar erro. Por quê? Porque não é um texto, é só um caractere. Então, ele já dá erro. Então, se você vir aqui embaixo, onde estão os erros, ele vai aparecer um número excessivo de caracteres. Por quê? Porque é só um. Agora, se eu trocar essas dois apóstrofos por duas aspas duplas e a gente colocar OP, ele não vai dar erro. Por quê? Porque é um texto. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Olá Mundo, que é a frase mais comum que a gente usa, o que vai acontecer quando a gente rodar esse programa? Primeiro, ele vai fazer a compilação automaticamente. Isso é tudo a IDE que está fazendo. Ele vai compilar, criar o programa e no fim ele nos retorna uma tela de console. E o que ele fez? Escreveu na tela Olá Mundo. Se eu clicar aqui em qualquer letra, ele vai fechar. Então é o seguinte, o que seria system?
ele seria, assim como o namespace primeiro programa, um conjunto de áreas. Então, o que esse system vai fazer? Ele vai ter métodos para entrada e saída, ele vai ter métodos de manipulação. Então, é basicamente isso. Quando a gente coloca console.write, a gente está fazendo o quê? A gente está saindo dados, a gente está escrevendo na tela. Então, se eu rodar aqui de volta, sem depurar, que daí é mais rápido, ele vai escrever. Isso é saída de dados. E também a gente tem o writeLine. O writeLine, ele é basicamente escrever uma linha. É bem intuitivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma linha inteira e depois ele pula. Porque eu não tenho como partir o programa, ele vai pegar, escrever a linha e pular para a próxima. Então, se eu escrever aqui embaixo, por exemplo, console.write e colocar olá mundo, olá, como uma resposta, não esqueça do ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma linha completa, olá mundo, vai pular a linha e vai escrever somente olá, sem pular para a próxima linha. E o que acontece se a gente inverter? Para a gente inverter aqui, a gente seleciona Alt e seta para cima, assim ele troca a linha. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero trocar essas chaves com aquela outra. É só clicar Alt e seta para cima e seta para baixo. Então, aqui no caso aqui, a gente alterou o writeLine com o write. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o olá. E será que ele vai pular a linha? Não, porque ele está escrevendo apenas. Ele não está escrevendo uma linha completa e depois pulando. Então, ele vai escrever olá. Depois, junto ao olá, ele vai escrever olá mundo. E depois ele vai pular a linha. Então, aqui executando, ele vai escrever olá, que é o que a gente mandou ele fazer. A gente mandou ele escrever olá, depois olá mundo e depois pular linha. Então, esses são os dois comandos básicos de saída de dado. E também a gente tem o comando de entrada de dados. Então, a gente pode colocar aqui embaixo um console.write, escreva, responda. Vamos colocar responda. Responda. Se a gente colocar isso daqui, a gente não vai conseguir responder nada. Mas já é um bom começo. Ele colocou olá mundo, pulou a linha para baixo e ele quer que a gente responda. Mas como é que a gente vai fazer a entrada de dados? A gente vai usar outro comando. Esse comando, ele é o comando console.readLine. E é aquilo, ele lê uma linha. Então a gente tem o comando read, que ele apenas lê, e o readLine, que ele vai ler uma linha. Então, se a gente colocar aqui para executar, ele vai escrever olá, olá mundo, depois ele vai escrever responda, e se lembre, ele não vai pular a linha, porque a gente não pediu para ele pular. E depois ele vai dar um console.readLine, que vai ler aquilo que a gente escreveu. Então, se eu colocar aqui um olá, e der Enter, ele vai pular a linha, com uma linha aqui em branco, que é o readLine, e vai acabar o programa. Então, recapitulando, o System ele é basicamente um conjunto de classes e métodos que a gente vai usar, como o console.write e o console.readLine. E também o namespace ele é basicamente um conjunto disso, assim como o System. A classe ela é um conceito que a gente vai ver mais para frente. O static e o void são dois atributos que a gente vai ver mais para frente. Na verdade, atributos não, modificadores. Esses string args a gente também vai ver mais para frente no curso. Então foi essa aula. Na próxima aula a gente vai ver o que são variáveis e tipo primitivos. Então, recapitulando, writeLine é um comando que vai pegar, escrever e pular a linha. Write ele só vai escrever. ReadLine ele vai ler o que a gente escrever e depois pular a linha. E o read somente ele vai só ler. Então, passando mais uma vez para pedir que você compartilhe esse vídeo, clique no botão de like e comenta C#. Até a próxima aula.